Que tal aproveitar esse período de distanciamento social para descobrir novas paixões, hein? O episódio de hoje é sobre vinhos. Olá, Juliana dos Anjos aqui e a gente está começando agora mais um quadro Dicas da Ju com a SPE Investimentos. Como eu falei antes, o assunto do episódio de hoje é vinhos. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Para isso, a gente está recebendo aqui a jornalista e amante de vinhos, Andresa Araújo, que vai explicar para a gente, inclusive, começando, né, Andresa, o termo, porque muita gente fala enólogo, enóloga, mas no seu caso não é isso, é enófila, né? Enófila. Tudo bom, Ju? Tudo bem. Muito obrigada pelo convite. Então, assim, para começar, eu vou explicar um pouquinho sobre o que é o enólogo, a enófila e o sommelier. Certo. Enólogo é aquele profissional que produz o vinho. Ele vai lá, ele planta a videira, ele colhe a uva, ele faz todo o processo do vinho para que ele chegue à nossa mesa. O sommelier é aquele profissional que ele estuda o que foi que o enólogo fez. Ele sabe as propriedades, ele conhece o que é o vinho, quais foram as frutas, quais foram as uvas que foram produzidas, como ele foi produzido, se foi usado barrica ou não, se é um vinho jovem, se é um vinho mais antigo, um vinho de guarda. E eu sou a enófila, que sou amante do vinho e acabo estudando para conhecer melhor o que é que eu estou bebendo. Perfeito. E agora vai passar esse conhecimento pra gente. Sim. Antes da gente começar de fato a nossa entrevista, eu queria lembrar para quem está assistindo a gente que nós estamos seguindo todas as orientações e dicas, né, das autoridades sanitárias durante esse período de pandemia do novo coronavírus que a gente está vivendo. Inclusive, por isso que a gente também teve que adaptar o nosso cantinho, né, de gravação, o nosso estúdio, para que a gente continue levando conteúdo para você, mas de uma forma segura para a gente, para todo mundo que está trabalhando e para o nosso entrevistado também, Andresa. Eu quero começar então a nossa entrevista de fato te fazendo uma pergunta. Por que beber vinho? Bom, vinho... Difícil, hein? Difícil. Vinho ele é uma bebida que apaixona, então ele é apaixonante, porque cada garrafa ele tem uma história, ele conta uma história diferente, um tipo de vinho diferente. Você nunca vai beber o mesmo vinho, então aquela sensação de você estar sempre descobrindo algo novo, de sempre ter alguma coisa a descobrir. Então por isso que eu me tornei uma enófila, porque eu sempre estou estudando, sempre estou bebendo um vinho diferente e explorando o mundo que produz vinhos maravilhosos. A nossa ideia aqui também com essa entrevista é ajudar as pessoas que querem começar a beber vinho, né, de uma forma com mais propriedade, sabendo ali o que tá ingerindo e tudo mais. Então, vamos começar explicando isso. Assim, eu acredito que a primeira sugestão para quem está iniciando, começando agora a beber vinhos, é identificar o seu gosto, o que você gosta, né? Mas aí você tem que entender quais são os tipos de vinhos, que existem vários, né? Então, Juliana, existem 5 tipos de vinho, que são os vinhos frisantes, os vinhos tranquilos, os vinhos espumantes, os fortificados e os vinhos doces. Então é um mundo muito complexo para você começar realmente a estudar o mundo do vinho. E a gente achando que era só tinto e branco. Branco e rosé. É. Mas aí o que eu sugiro para quem está iniciando o mundo do vinho é começar pelos brancos, pelos rosés, que eles são mais leves, são vinhos jovens, são vinhos com a menor complexidade. Você não precisa entender muito para poder apreciar um vinho branco, um vinho tinto. Ou até o espumante também, Exatamente, né? o espumante. E aí, assim, Andres, eu não tenho muito paladar para o vinho mais seco, então eu sugiro os vinhos moscatéis, que eles são mais docinhos. E aos poucos você vai aprendendo a identificar o seu paladar, porque o vinho ele é muito litragem. O que é litragem? É você beber. Você vai bebendo e vai identificando qual vinho que você gosta. Então, isso é o diferencial para você descobrir qual vinho que você gosta. Mas para início de você nunca beber o vinho, para você que está começando agora, eu sugiro começar pelos brancos e rosés. Muito interessante isso que você falou, que vinho é experimentar. Então, cada vez que você experimenta um diferente, você vai conhecendo mais um pouquinho, tanto sobre a uva, sobre aquele vinho, sobre você também, sobre o seu gosto, né? Sim. Muito interessante isso. E existe ocasião para beber vinho? Não, o vinho ele é uma bebida, eu digo que ele é a bebida mais gastronômica que existe no mundo. E ele você pode usar em qualquer ocasião, na praia, numa festa, no aniversário. Na praia? Na praia. O alagoano pode curtir o vinho dele, o espumante dele na praia sem problema nenhum. Então, assim, existem as ocasiões, entendeu? As festas, elas pedem muito espumante, as pessoas brindam muito com espumante, até porque o serviço do vinho tinto, ele é um pouco mais complicado, tem uma temperatura adequada para você servir o vinho tinto. Mas, assim, qualquer ocasião você tem um vinho para beber, seja um aniversário, uma festa de 15 anos, um casamento, bodas.
seja uma reunião com os amigos, que agora as pessoas estão se reunindo muito em casa. Não com os amigos, com a família. Mas era isso que eu ia dizer. Em tempo, então, de quarentena, de pandemia, como a gente tá vivendo, durante as lives, né? Sim. Durante as transmissões ao vivo, olha aí. Mas eu vou aproveitar outro gancho que você falou. A Andresa começou a falar um pouquinho em relação à temperatura. Tem uma temperatura ideal para beber vinho? Sim. Porque eu vejo muita gente falando isso. É errado beber vinho gelado. Vinho tem que ser em temperatura ambiente. Tem isso mesmo ou é do gosto de cada pessoa? Sim, existe sim, Ju. Olha só, para os vinhos espumantes, a temperatura ideal é de 3 a 8 graus. Para os brancos e os rosés, de 8 a 12 graus. E os tintos, de 13 graus a 20 graus. Então, assim, existe essa regrinha básica no vinho, mas seu vinho, sua regra. Então, você pode beber ele como você preferir. Já que você descobriu a temperatura do vinho que você gosta, então, seu vinho, suas regras. Eu não perco nenhuma propriedade. Perde. O vinho, quanto mais gelado ele tiver, você menos sente as propriedades dele. Ah, certo. Então, assim, mas aí de repente você não queira sentir algumas propriedades que o vinho tem para lhe oferecer. Então, existe o serviço, mas também existe a questão de como você gosta de beber. Tem outra questão também que eu acho que gera muita dúvida, que é em relação a preços, valores. Por exemplo, um vinho, para ser bom, para ser saboroso, ele precisa necessariamente ser muito caro? Ou é possível encontrar boas opções de vinhos saborosos e tal, com preços mais acessíveis? Sim, Ju, você pode beber um vinho de qualidade com preço muito acessível, um custo-benefício muito legal. Bom saber. Eu vou explicar para você só uma piramidezinha, uma escadinha para você decorar quando você for escolher um vinho. Existem os vinhos reservados, os clássicos, os reservas e os Gran Reservas. Então, de acordo com o que vai subindo, a sua produção vai ficando um pouco mais elaborada. Então, e mais cara. Mais cara, porque aí você tem o tempo que você produziu. Você pode produzir um vinho de um ano para o outro, que são os vinhos jovens. Geralmente são os vinhos clássicos, que eu digo que é a porta de entrada para você beber vinho e para vinícola. Porque ela precisa se sustentar e o vinho é produzido de um ano para o outro. Já os reservas e os Gran Reservas, eles precisam de mais tempo para a sua elaboração. Muitos passam por barrica, então eles passam estagiando ali de 6 a 2, até 6 anos ou mais. O que encarece. O que encarece, porque tem o valor agregado de quanto tempo você passou naquela produção. Então, o vinho ele é muito relativo, vai depender da vinícola, do enólogo. Então, é todo um processo que envolve para poder você colocar preço no vinho. Mas você consegue beber com tranquilidade vinhos maravilhosos com um preço bem legal. Olha aí, tá vendo? Boa dica, então. Nesse período que a gente tá vivendo, como a gente falou aqui já, né, de distanciamento social, todo mundo ficando em casa, ou pelo menos deveria, a gente vê muito as transmissões ao vivo, né? Os artistas estão se dedicando muito a isso, as famosas lives. E aí o pessoal tá realmente se aproveitando para juntar a família, ficar todo mundo junto, assistindo, né? E quem sabe até tomando um vinho, um bom vinho. E Andresa, nesse momento que a gente tá vivendo de distanciamento social, né? Isolamento domiciliar, onde tá todo mundo realmente tentando ficar mais tempo em casa, eu vejo as pessoas acompanhando de fato as transmissões ao vivo, que são as chamadas lives dos artistas e tal, aproveitando para juntar o pessoal que está na mesma casa, e até porque não pode estar juntando, né? Amigos, não é o objetivo, mas exatamente para fazer uma comemoração ali em família. E eu vejo muitas fotos, muitos stories de pessoas com sua tacinha de vinho. Eu queria que a gente desse algumas dicas, algumas orientações em relação à combinação de petisco, de comida, porque vinho tem isso, né? A gente conversava aqui antes de começar a gravar e você me falou isso, que vinho é uma bebida muito gastronômica, digamos assim. Então acho que a gente podia passar umas dicas pro pessoal. Sim, Ju. Vinho é a bebida mais gastronômica que existe. Certo? Então, assim, existe 2 tipos de harmonização. Aquele que tem o mesmo peso e aquele que tem o peso inverso. Vou falar mais do habitual, que é onde tem o mesmo peso. É um vinho leve, pede uma comida leve. É um vinho pesado, pede uma comida mais pesada. Por exemplo, quer comer um sushi? Vamos nos brancos e rosés. Quer comer uma carne? Vamos num vinho tinto da uva cabernet. Então, assim, é muito o peso. O que eu digo peso é realmente o equilíbrio entre o alimento. Você me falava até desses aqui, por exemplo, esse aqui, que é um espumante rosé. Sim. Aí você disse, esse aqui você comeria com sushi, é isso? Eu amo comer esse com sushi. A dica que eu dou, se você já descobriu qual é o seu gosto, qual é o seu paladar, então escolha o que você já sabe, qual o vinho que você prefere. Se você não conhece,
Vá no espumante, porque o espumante, de todos os vinhos, ele é o que mais harmoniza com o maior número de comidas. E esse aqui, que é um vinho branco, não é isso? Isso. Esse aqui, por exemplo, qual seria a Esse melhor aí harmonização? Eu ia num sushi, eu ia num macarrão, numa massa com molho branco, entendeu? Com queijo. Esse é um vinho muito, muito frutado, muito... Parece um perfume. Eu vou abrir pra você provar. Então, assim, quer acertar, não sabe qual vinho escolher, vai no espumante. Certo. A gente falou muito de comida, né? Sushi, uma massa com molho branco, mas e petisco? Qual é o melhor vinho para comer com petisco? Assim, um salaminho, um queijo, uma torradinha? Aí você vai no vinho que você preferir, o vinho que você já definiu como seu vinho preferido, como sua uva preferida. Porque como vão ter várias comidinhas, então vai ser difícil você harmonizar tantas comidas com um único vinho, com um vinho só. E aí, como eu te falei, vai no espumante. Certo, então, tudo depende do seu gosto, pelo que eu tô entendendo, existem as regras, mas tudo pode ser modificado aí de acordo com o seu gosto, né? Desde que seja vinho, o vinho bom é o vinho que você gosta. Perfeito, Andresa, eu agradeço muito a sua participação aqui no nosso quadro. Eu acho que a gente passou dicas valiosas para quem está em casa, né, para o pessoal descobrir novas paixões, aí, se interessar por coisas diferentes, né, por assuntos, temas diferentes e ainda aproveitar e curtir um pouquinho, né, com a família, tomando um bom vinho. Ai, Ju, eu que agradeço a oportunidade de poder passar um pouquinho da minha paixão e fazer com que as pessoas também se sintam apaixonadas e cada vez estudem um pouquinho mais sobre o mundo do vinho, que realmente é um mundo que é um caminho sem volta. Depois que você começa a se apaixonar pelo mundo do vinho, você não volta. Você tá querendo sempre aprender algo mais. Inclusive, a Andresa traz mais dicas, né, mais orientações para quem quer mergulhar aí no mundo do vinho lá no Instagram. Vamos chamar o pessoal, Andresa, para curtir e comentar? Vamos me seguir lá no Instagram, vamos nos seguir Vinho de A a Z Oficial no Instagram. No YouTube, no Facebook, é Vinho de A a Z. Agora imagina você tomando uma boa taça de vinho da sua preferência em um dos empreendimentos da SPE Investimentos. Conseguiu imaginar? Eu consegui! Vai lá no nosso site www.speinvestimentos.com.br e conhece um pouquinho mais dos nossos edifícios. Um beijo grande e até o próximo episódio!